Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Little Bean com Revit, ao primeiro módulo que é o de Revit Architecture. E na aula de hoje vamos estar dando continuidade ao assunto da aula passada, falando um pouco mais sobre rampas e escadas, tá bem? Vamos estar criando a nossa rampa, as nossas rampas nas áreas comuns, as rampas de acesso. Nós criamos uma pequena rampa aqui para a nossa área de piscina e uma pequena escada também de 2 degraus, o que já dá para iniciar o conceito, um conceito bem básico. Nós vimos aqui de escada muito rapidamente. Utilizamos aqui um piso inclinado, que muitas vezes já vai salvar sua pele e você já vai conseguir fazer muito bem as suas rampas a partir de um piso inclinado. Mas vai haver casos em que você vai realmente precisar de um pouco mais específico, de alguns cálculos, e o Revit ele já trabalha com alguns cálculos para você, aqui com o comando rampa. Eu vou abrir o comando rampa apenas para darmos uma olhada, e nós sabemos que temos esses dois acessos laterais e um acesso frontal aqui, tá bem? Então como é que eu posso estar criando uma rampa? Eu vou vir aqui em editar tipo, eu sei que tem algumas configurações aqui, mas antes de entrar nessas configurações da rampa do Revit, eu quero abrir para vocês aqui a NBR 9050, que vai falar sobre desníveis em segmento de rampa. E eu tenho aqui aberto para vocês a NBR 9050 de 2015 e também a sua atualização de 2020, onde estava conferindo algumas coisas. Essa tabelinha ela já é do conhecimento de todos os arquitetos, de engenheiros, quando vai fazer projetos de acessibilidade. E aqui tem algumas informações que são bem interessantes para nós. Vamos tentar exemplificar. Se eu tenho um desnível e eu vou utilizar uma inclinação de 5% para atender esse desnível, que vai ser 1 dividido para 20, é por isso que tem aqui entre parênteses, eu vou ter um desnível máximo de 1,50. Anthony, não entendi nada. Tá bem, vou tentar exemplificar melhor. Eu vou abrir aqui o AutoCAD para tentarmos compreender. Quer dizer que quando eu tenho uma altura de 1,50, veja só, vou até minimizar para a gente poder dar uma olhadinha melhor. Quando eu tenho aqui na minha, deixa eu fechar essa aba lateral, com um desnível de 1,50 ele vai se referir a uma altura, tá? É uma diferença de níveis de 1,50. Se eu utilizar uma inclinação de 5%, quando eu atingir essa altura de 1,50, aqui eu vou ter que ter um patamar. O número máximo de segmentos de rampa, ou seja, rampa, patamar, é sem limites. Eu posso fazer até o infinito e além. Quando eu tenho uma inclinação um pouco maior, aí os parâmetros vão mudando. Se eu tenho uma inclinação de 6,25, então o meu desnível máximo, a minha altura, ela vai ser de 1 metro. E se eu tenho o famoso 8,33, por que se utiliza mais esse 8,33? 8,33 é uma inclinação máxima admissível, que se entende que um deficiente físico ele vai conseguir subir com a cadeira. Mas quanto mais inclinado, quanto mais íngreme a rampa, mais esforço é para subir. Por isso que o desnível ele tende a ser menor. Por exemplo, em 8,33, que nem nessa rampa aqui, veja a diferença. Se eu chego a um desnível de 80 centímetros, eu preciso ter um patamar, que é uma área de repouso. Eu desenvolvi uma forma onde eu calculava as minhas rampas. Se eu quero saber qual é o comprimento máximo para eu chegar nela, cálculos de geometria podem fazer isso de forma muito simples, tá? E não vou precisar nem de calculadora, eu vou demonstrar aqui para vocês. Eu vou pegar aqui uma referência, eu vou traçar uma linha de 1 metro. Digitei 1, Enter. Ok até aí? Eu vou colocar agora a minha altura, que eu quero que seja a minha porcentagem de inclinação. Vamos supor 8,33. Então vou botar 0,0833. Ok. Fechei um triângulo. Estão acompanhando até aí? Certo.
Agora eu vou criar uma altura, um desnível. Vamos supor que eu queira vencer uma altura de 80 centímetros. Eu vou botar ponto 8. Qual vai ser o meu comprimento de rampa para chegar nessa altura? Então vou colocar aqui uma linha maior do que eu preciso. Eu seleciono esse triângulo, uso o comando escala. E quando eu tiver a intersecção aqui, eu já sei que esse é o meu comprimento necessário. E quando eu crio uma cota, eu já sei que é 9,60. Entenderam como é que eu fiz? Eu vou criar apenas mais um caso para a gente entender melhor. Imagine que eu tenha, vou colocar aqui 1 de novo. A minha altura, que vai ser de 8,33. 0,833, que eu vou estar convertendo essa medida em centímetros. Agora eu quero um desnível de 1 metro. Como é que seria essa rampa? Vou colocar 1 metro de altura. Eu vou só descer aqui um pouquinho para não acabar confundindo as visualizações. Eu vou subir, mas eu já percebi uma coisa. Por norma, a cada 80 centímetros de desnível, eu tenho que ter um patamar. Uma outra linha secundária, tá? Com 80 centímetros. Ela eu vou apenas copiar. Ponto 2. Ok. Eu vou escalonar esse meu triângulo. Bateu lá na linha de 80 centímetros? Ótimo. Eu já tenho o primeiro segmento de rampa. Então aqui eu vou ter que ter um patamar. Patamar é esse que vai ser da mesma largura da minha rampa. Vamos supor que a minha rampa tenha 1,50. Então eu vou colocar aqui 1,50. E aqui eu vou repetir o mesmo processo, que é colocar a altura de 0,0833. Vou fechar aqui o meu triângulozinho. Essa linha aqui eu posso até aparar aqui. Só vou precisar dessa informação. Já essa daqui eu vou colocar após o patamar, para não estar confundindo. E ela aqui eu vou estar escalonando. Pronto. Eu já tenho aqui a intersecção. E agora eu posso cotar tudo. O primeiro segmento eu tenho 9,60. Eu vou criar uma cota em série. Acabei criando um patamar de medida aleatória, não foi? Deixa eu copiar esse daqui. Um 1,5. Vou mover esse meu triângulo. Pronto, agora bateu 1,50. Eu vou continuar com a cota em série até chegar essa outra parte aqui. Então veja, para eu vencer uma altura de 20 centímetros com inclinação de 8,33 é necessário 3,60 metros de rampa. Entenderam até aí? Essa é uma forma simplificada de como você pode estar calculando essas rampas. Mas eu vou dar uma boa notícia para vocês. O Revit, ele já faz esses cálculos para vocês. E como é que eu faço isso? Eu vou abrir aqui novamente o Revit. E ele já tem aqui o comprimento da inclinação máxima. Então, como nós vimos aqui no nosso modelo, nós vamos estar criando uma rampa segundo a NBR 90-50. Eu vou duplicar aqui e colocar 90-50. Eu quero que essa tenha uma inclinação de 8,33. Eu posso até ser mais específico também. Geralmente se utiliza a inclinação máxima porque isso quer dizer o menor comprimento possível. Aceito por norma, né? 8,33%. Confirmei aqui o nome.
o comprimento de inclinação máximo que eu vou ter sem o patamar é de quanto? É de 9,60, como nós vimos aqui. Então esse meu primeiro campo, ele vai ser aqui 9,6. E o outro vai ser a da inclinação máxima, eu vou permanecer com esse mesmo valor. E aqui eu já confirmo com OK. É toda a configuração que eu vou precisar fazer sobre inclinação. Agora eu venho aqui, largura, eu vou preencher o meu campo de largura. É de 1,80 m, 1,8. Eu vou utilizar o comando aqui, executar. Eu não defini as bases, olha. Eu vou definir que ela vai começar na calçada e o nível superior dela é o térreo. Faltou essa configuração que é importante, o nível base e o nível superior. Eu venho aqui novamente em executar e finalizar. Ele já criou para mim, ó, uma rampa perfeita. Eu vou confirmar com OK. Eu vou lá no 3D para ver como é que ela está ficando. Ela está do lado oposto. Deixa eu encontrar ela aqui no 3D. Olha ela aqui. Ela está inserida pelo lado errado, olha. A parte mais alta está aqui, mas isso também é fácil de ajustar. Se eu vier em planta e eu seleciono a rampa, eu percebo que tem uma setinha aqui, ó, tá vendo? Se eu clico na setinha, ele já tem um nome, ó, inverter para cima a direção da escada. Pronto. Ele já fez essa inversão para mim. E agora eu já tenho aqui, ó, uma rampa perfeita no local dela. E isso resume basicamente o comando de rampa. Você pode até pegar essa mesma rampa aqui, você pode atribuir um material para ela. A forma dela, o material da rampa está aqui, olha. Eu vou colocar de concreto, que nem a escada, que nem a calçada. Um concreto moldado no local. OK, eu aplico. Ótimo. Essa linha aqui eu não vou precisar dela. Essa mesma rampa, eu posso estar espelhando ela para o outro lado. Eu vou aproximar aqui, mas eu vou tomar cuidado que eu quero pegar aqui o ponto do meio. Isso. Agora sim, espelhei ela exatamente no local dela. Quando eu vou ver a planta, o arquivo que eu disponibilizei para vocês, ela vai estar registrando dessa seguinte forma. Aqui na entrada eu tenho uma rampa bem larga, tá? E eu tenho essas duas laterais que elas vão funcionar como se fossem bancos. Para dar um efeito interessante na entrada, foi assim que foi definido pelo projetista, e até para fins didáticos também dessa aula. Então nós vamos fazer assim. Nós vamos prosseguir um piso aqui de concreto a esse nível de 1,50, esse nível de 50 centímetros, tá bem? Dos dois lados, ele vai ter uma largura de 45 centímetros, OK até aí, e no meio a nossa escada. Então eu vou estar ocultando esse meu arquivo DWG novamente, eu não vou estar precisando dele no momento. Eu vou criar um piso, eu apenas selecionei atalho CS para criar similar. Eu vou pegar daqui para cá. Eu seleciono essa linha, eu vou ter essa cota temporária, então eu vou botar 0,45. Confirmo com OK. Vou estar espelhando para o outro lado. Então, olha, vamos dar uma olhada aqui no 3D. Tem alguma coisa errada, elas não estão alinhadas com o nível. No meu aqui, acabou ficando a altura desconectada de menos 10 centímetros. Essa correção, se aconteceu com você também, você pode estar fazendo essa alteração. Dizendo que ela vai estar no nível térreo, com 0 de deslocamento. Vai ficar bem assim, OK. E nesse espaço aqui vai ser inserida a nossa rampa.
Então eu vou pegar aqui o comando rampa. Nós já fizemos a configuração dela. Então eu só vou pegar a minha largura, que é de 3,20. Eu vou estar inserindo aqui, ó, no campo de largura. 3,20. Comando executar. Esqueci de colocar de novo o nível base. Eu vou dizer que a base é a calçada e o nível superior é o térreo. Vou estar aplicando e eu vou executar a partir do centro. Perfeito. Eu vou estar invertendo aqui o sentido na setinha. E olha aí a nossa rampa. Para esse caso específico, eu não vou ter esses corrimões, tá? Nem esse corrimão, nem esse aqui do outro lado. Eu posso estar apagando e ela ficaria dessa forma. Por norma, seria interessante ter ao menos um corrimão aqui central. Então, como é que eu posso fazer? Eu não precisei desses laterais, porque eu quero deixar esses elementos aqui como banco. Mas como eu tenho uma grande rampa de desnível, até por questões de acessibilidade, eu preciso ter ao menos um corrimão aqui central. Então, como é que eu faria? Eu vou pegar aqui o corrimão. Eu vou salvar, já foi um tempinho que eu não salvo. Eu vou utilizar aqui, ó, a linha central. Vou vir para cá. Eu vou definir o hospedeiro, que é a minha rampa. Eu confirmo com OK. E quando eu venho aqui, ó, no 3D, o corrimão foi atribuído bem no meio da rampa. Entenderam até aí como funciona? Pronto. Então nós já temos as nossas rampas bem configuradas. Nós temos também aqui, olha, a nossa escada de acesso, que ela poderia funcionar como escada enclausurada, sendo que para fins desse curso, colocamos aqui, ó, uma parede de cobogó, que eu vou estar explicando na próxima aula como você vai estar trabalhando com cobogó e paredes cortina. Mas normas de bombeiros, a depender do seu estado, você pode estar pesquisando aí. Vai ter definições acerca de escadas enclausuradas, rotas de fuga para edificações de tantos pavimentos. Isso pode mudar de estado para estado. Então é necessário que você consulte as normas dos bombeiros locais em relação à escada. Eu não vou estar explicando por isso como é que funciona uma escada de emergência, mas eu vou estar criando aqui essa escada. E perceba que essa escada tem uma coisa interessante. Eu vou criar uma escada aqui na lateral para nós entendermos melhor. Falamos de forma muito breve na última aula. Eu tenho aqui uma escada monolítica. Isso quer dizer que é uma escada que não tem elementos laterais. Eu vou utilizar o comando executar. Eu tenho aqui, olha, o nível base e o térreo. Eu quero que ela vá para o primeiro pavimento. Ela tem um número desejável aqui de degraus. Ele já fez um cálculo para mim aparente, com a altura, olha, real do espelho. Então, para mim, esse cálculo está ótimo. Se eu quisesse uma altura diferente, eu poderia alterar a quantidade de degraus. Colocando aqui, se eu aumento a quantidade de degraus, automaticamente a altura do espelho ela diminui. Mas eu quero deixar aqui com 17 degraus mesmo. Então, como é que eu faria? Eu posso utilizar aqui o comando, olha, executar. Então, eu posso até criar uma escada reta. Eu vou confirmar com OK. Vamos dar uma olhadinha como é que ela ficou. Olha aqui, eu já tenho a minha escada criada com os dois guarda-corpos laterais. Entenderam até aí? Eu vou criar uma outra escada aqui para exemplificarmos outra coisa. Porque também aqui, a NBR 9050, ela vai definir que eu não posso ter um segmento de rampa com mais de 8 degraus sem que tenha um patamar. Então, por isso a escada ela foi feita nesse sentido. É uma escada tipo U ou tipo C, como vocês prefiram chamar, onde eu vou ter 8 degraus. E o oitavo e o nono degrau eles funcionam como dois patamares. É um grande patamar que ele é separado aqui ao meio.
Como é que eu poderia fazer isso? Ainda no comando executar, está um pouco lento, é porque estou com muitas coisas aqui abertas, mas espero que seu computador esteja mais rápido que isso. Aqui no comando executar, eu criei 8 degraus. Ok, até aí. Eu posso estar escolhendo aqui, olha, o lance central, se eu quero a partir do centro, da direita. Olha que interessante. Ele já deixa uma pré-visualização e até um fechamento no caminho. Imagine que eu quisesse assim, uma escada em L. Vou confirmar com OK, para darmos uma olhada. Já tenho a representação em planta. E olha aqui ó, como ficou no 3D, que interessante. Vou estar fazendo alteração desses guarda-corpos depois. Mas eu não quero que ela fique assim. Às vezes é necessário que você não faça uma escada no comando executar. Talvez ela não permita. Ou você queira degraus personalizados, você queira curvos ou qualquer outra forma. Então o que é interessante também, você aprender como criar um croquis de uma escada. Isso é bem interessante. Veja até na visualização aqui, olha, uma escada nos padrões mais antigos, eu tenho até os degraus de medidas diferentes, curvos, desalinhados, para ter até um charme interessante, né? Vou vir aqui criar um croquis. A primeira parte é delimitar os limites. É eu criar os limites, né? Delimitar, ok. Como eu já tenho a planta aqui no CAD, então fica mais fácil. Eu posso estar selecionando aqui, apenas circulando aqui essa área, que eu já sei que vai ocupar exatamente essa minha área aqui. Ok. Tem esse elemento aqui central também, porque pode ter uma estrutura aqui no meio. Esses são os limites da minha escada. E agora eu vou criar os meus espelhos. Eu posso utilizar aqui o comando selecionar linhas. E percebe que quando eu vou criando aqui, olha, vai ter um textinho aqui, ó. 3 criados. Os espelhos, faltam 14. 4, 5, 6, 7. Vou utilizar esse outro comando aqui, fica mais fácil. 8. Eu vou ter ele aqui, olha. Um espelho aqui. Esses outros eu posso estar até espelhando eles. Esse aqui ainda não foi até o final, vou só fazer o complemento dele. E agora eu tenho o caminho da escada. Qual é o caminho? Eu quero que ela comece aqui. Ela vai passar nesse sentido até o outro lado da escada. E eu confirmo com OK. Eu vou vir até no meu 3D, olha, para poder verificar como é que está inserida. E é isso mesmo que eu preciso. Olha que coisa linda. Vou selecionar ela aqui, apertar HI. Opa, eu quero que exiba ela com seus guarda-corpos. Então vou estar selecionando elas aqui. Olha aí, HI estabelecido. Ok. E é isso mesmo que eu estava precisando. Uma escada com 8 degraus. O patamar interrompido por um degrau. E o outro segmento com mais 8 degraus. Perfeito. O guarda-corpo, ele não está bem configurado. Esse tipo, você pode estar selecionando um que achar mais interessante. Tá? Eu vou utilizar esse aqui por hora. Você pode procurar famílias aí. Na aula, no curso avançado, vou estar explicando como você pode estar criando, editando também esses guarda-corpo. Mas esse é um conceito mais avançado. Não vou explicar agora nessa aula. Até para não ficar maior do que já está. Então nós já criamos as nossas rampas. A nossa escada central. Ok, até aí. Eu vou estar salvando aqui
o meu arquivo, eu posso apagar essa escada, não vou precisar mais dela. Eu vou estar salvando aqui. Dei um aviso que foi excluído alguns elementos. E essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Isso vai estar nos ajudando e nos incentivando a estar criando conteúdos cada vez melhores para vocês. Ficou com alguma dúvida? Escreva nos comentários, vamos estar respondendo assim que possível. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos na próxima aula. Tchau!